Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sou Isaac Rodrigues aqui na área do canal Semeando. Pessoal, vamos lá, de cara já vamos fazer a liçãozinha de casa aí. Gostou do vídeo? Pô, a mensagem falou aí ao teu coração, você acha importante tá compartilhando com um amigo? Pô, dá essa força, ok? Deixa o seu like, já se inscreve no canal para que você possa receber os próximos vídeos que eu estarei fazendo aqui. E eu tenho uma proposta para vocês. Eu vou fazer mesmo sem edição, vídeo rústico mesmo. Não é a minha preocupação nesse momento, mas eu quero fazer uma proposta a vocês de uma série de mensagens no livro de genealogia. Da genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1. Pô, a genealogia é aquele texto que quando você vem embalado nas escrituras, no apetite de ler a Bíblia, você se depara com ele, você dá aquela baixada de bola. Porque eles são relatos aí rústicos, somente de formação de famílias, não traz muito detalhes de quem são os personagens. Uma boa parte dele a gente não sabe nem quem é, não tiveram tanta expressividade nas histórias bíblicas. Alguns sobressaem, mas no geral é um relato assim que não instiga tanto. Mas eu acredito que tem um valor intrínseco ao texto fantástico. Eu já ministrei algumas vezes mensagens em cima do texto da genealogia e eu acredito que vai ser uma caminhada gostosa de se fazer, beleza? Então eu quero trazer a vocês hoje a primeira meditação no livro de Mateus capítulo 1. Eu quero falar hoje aqui basicamente ali em cima do versículo 2. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Vamos lá. Como eu falei para vocês, o livro de genealogia é um livro... O livro de genealogia não, o texto da genealogia é um relato de família. É um relato onde os personagens que a gente, de algum modo, alinhamos eles a fatos espetaculares, por exemplo, Abraão. Abraão é conhecido como pai da fé, Jacó como o cara que lutou com Deus, Isaac é o sorriso de Deus. O nascimento de Isaac vem num momento improvável, de uma gestação que não teria a menor chance de dar certo. O nome dessas pessoas, de algum modo, estão alinhados a grandes feitos. E aí não só dele, quando você lê a história de um Davi, de um Gideão, só que quando você vem para a genealogia, esses camaradas, eles perdem assim a conectividade com o grande feito que eles realizaram e eles simplesmente são pais, são chefes de família. Feitos grandes realizações nos atraem. E eu vou ser sincero para você, que um texto, um relato bíblico de um personagem como esse, bem pregado, bem exposto, faz assim qualquer um chegar à conclusão de que em termos de vida espiritual a gente estamos zerado. O modo como esses personagens assim atentaram, alguns atentaram à vontade de Deus, o que construíram como legado, a memória que deixaram para as gerações futuras, nos deixa, por exemplo, preocupado em relação a nós mesmos. O que eu vou deixar? O que eu vou deixar para a próxima geração? Davi derrubou Golias, Abraão foi pai da fé, Noé construiu um barco enorme. Só que assim, vale ressaltar que cada um desses personagens, eles tinham como atividade principal na vida deles uma atividade corriqueira como a nossa. Uns são segurança, outros administradores, outros empreendedores, eu sou barbeiro. E nenhum deles, tirando assim esses atos onde Deus chamou eles para poder fazer, todos eles tiveram uma rotina de vida normal, comum, como todos têm.
Por exemplo, alguns deles foram criadores de gados, pastores de ovelha. Noé foi lavrador. Então, quando a gente conhece esses tipos de detalhes dos personagens, a gente repara também o seguinte, que eles estão no mesmo barco que estamos. Nós gastamos tempo, a maioria do nosso tempo, em atividades de rotinas, de trabalho. E que, no geral, são rotinas que estão para o bem-estar da família. Por exemplo, a família, eu acredito que ele é o valor principal. E eu gosto da genealogia justamente por isso, que ele retira esses personagens dos feitos, de suas carreiras espirituais, de suas carreiras e coloca eles dentro de um papel fundamental da vida. Quem não valoriza não sabe o valor de fato que tem. Eu lembro que no início da minha vida conjugal, nessas discussões de casais, eu virei para minha esposa e disse a ela que ela não era a coisa mais importante, a minha carreira. Eu tinha um desejo por ascensão de carreira, e eu disse a ela que ela não era a coisa mais importante. E com o tempo foi passando, e assim eu cheguei à conclusão de que não era aquilo que de grande eu tinha colocado para mim como meta pessoal, não era aquilo que eu tinha como alvo de carreira, de ganhar dinheiro, e que na verdade o núcleo familiar era a coisa mais importante, porque se tudo desse errado lá fora, eu ainda teria desde o sonho de construirmos uma família, de sermos um. Vamos lá. Quando a gente olha para a vida de Noé, ele é inspiração espiritual, ele é inspiração de um grande legado, um cara que ouviu uma mensagem de Deus e construiu um barco gigante, enorme. Ele foi detentor de uma mensagem assim libertadora. Se as pessoas tivessem dado ouvido a Noé, teriam sido salvas. Se tivessem dado ouvidos. Noé passa quase 100 anos engajado na construção de um barco. Noé passa quase 100 anos sendo detentor de uma mensagem que só livraria a família dele. Repara o seguinte, apesar de Noé ser citado como um dos pais da fé, um homem de inspiração espiritual, um homem envolvido de um grande feito com Deus, ele é um homem que ele passa a vida toda dentro de um ministério que, numa concepção de resultado numérico, não teve sentido e nem teve repercussão alguma. Porque no final, quem é salvo, somente quem é salvo pelo trabalho, pela atuação de Noé, foi só a família dele. Então vamos lá. Tem muita gente concentrada em coisas grandes, tem muita gente concentrada em grandes feitos. Só que enquanto ele ganha o mundo inteiro, ele perde a alma da família. Enquanto ele está concentrado em grandes aquisições, concentrado. Houve um tempo na minha vida que o termômetro para saber se para mim vai dar certo ou não é que minha família tem que estar dentro. Então assim, se a minha família estiver junto, se eu, a Deise e os meninos forem a principal motivação, é que tá ok. A gente repara que no final da vida, no final de tudo, não vale a pena correr tanto. Porque o que vai ser lembrado de fato como legado vai ser o que a gente construir como família. Dentro de presídios, dentro de presidiários, dentro de casa de recuperação, existe muito projeto familiar grande falido. Galera, essa é a minha primeira meditação na série da genealogia. Um grande abraço e compartilhem.